Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula de Python. Bom, vamos começar aqui então, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o arquivo da nossa aula, tá certo? Tá, certo. Criado o arquivo, rapaziada, hoje eu quero mostrar pra vocês as condições em Python, tá? Condições. É uma parte muito legal em Python e eu tenho certeza que vocês vão adorar também. As condições em Python são três, tá? Assim, as principais são três e eu ainda quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Então, vamos começar. O primeiro deles que temos é o if. Vou mostrar todos, tá? Depois eu venho explicando cada um. O if, o elif e o else, tá certo? E bom, como que funciona? O que significa cada condição dessa? Significa o seguinte: o if ele significa... outra coisa aqui também, né, que faz parte das condições. Esses dois iguais, eles representam a igualdade, tá? Igual como eu já havia explicado na primeira aula, esse igual aqui é um igual de recebe, tá? Ele armazena dentro da variável. E dois iguais é igualdade, tá? Então, o if significa se, o elif significa se não, se, e o else significa se não. E aí você me pergunta, poxa, para que serve, né, essas condições? E eu vou te mostrar exatamente agora, tá? Vou mostrar coisas simples, porque nós vamos nos aprofundar nessas partes de condições nos exercícios, tá? Vamos ter exercício aqui no canal. E um primeiro exemplo aqui que a gente pode dar, rapaziada, não sei, vamos criar uma variável com o nome num, tá? Vamos botar ela do tipo int, perguntar para o usuário um input, digite, tem que colocar as aspas, digite um valor entre 0 e 10, tá certo? A gente vai pedir, né, pro usuário, a gente pediu pro usuário digitar um número entre... é claro que vai dar erro, né, rapaziada? Poxa, esqueci aqui de colocar isso aqui como comentário. Salva novamente, roda o programa. Bom, digite um valor entre 0 e 10, tá? É que independente, eu posso digitar o que for, não vai aparecer nada. E é aí que a gente cria uma condição, tá? Isso aqui a gente usa muito, geralmente, em programinhas que a gente cria. Então vamos começar, né, com as nossas condições. Vamos lá. Agora vamos criar a condição. Começando aqui, vamos lá. Se, a gente sempre lê em português que fica melhor, tá? Bom, se o número digitado pelo usuário for maior do que 10, e aqui já mostra mais uma condição, tá? Isso aqui é considerado como condição maior, maior igual, menor, menor igual, tá? Que ele é representado dessa forma assim, ó. Maior, menor, maior igual, menor igual, tá? São esses quatro símbolos aqui que a gente utiliza muito nas condições. Voltando cá pra cima. Bom, se o número for maior do que 10, aí, rapaziada, agora tem a parte, né, da estrutura de dados. Como que funciona? Depois de a gente digitar a nossa condição, a gente precisa dar dois pontos. Deixa eu apagar essas duas últimas linhas aqui. A gente precisa dar dois pontos e a gente aperta Enter. E no Visual Studio ele já faz isso daqui que vocês estão vendo, ó. Que é o chamado, esse espaço aqui, dentro do if, ele é chamado de, não só dentro do if, mas dentro de condições, ele é chamado de indentação. Para saber, rapaziada, isso daqui, esse espacinho, é para saber que tudo que eu digitar aqui dentro é da condição if, tá? Se o programa que você está usando não der essa indentação, vocês coloquem lá no início e apertem Tab, que ele vai dar a indentação para vocês, tá? Então vamos construir a nossa condição. Se o número digitado pelo usuário for maior do que 10, eu quero que me mostre uma mensagem na tela. Do que tipo? Vamos lá, tem que abrir aspas, sempre esqueço. Esse valor digitado é maior do... é maior do que 10. Sempre que o número digitado aqui em cima pelo usuário for maior do que 10, ele vai imprimir essa mensagem aqui na tela. Vamos testar. Salva, roda. Digite um valor entre 0 e 10. Vou digitar 11. Esse valor digitado é maior do que 10. Eu ainda tenho mais uma estrutura, né? Eu ainda quero colocar aqui se o valor estiver entre 0 e 10,
o que ele vai aparecer, né? Então ainda falta mais um aqui pra gente criar. E tem duas formas de criar isso, tá? Bom, tem a forma do elif, que a gente pode utilizar mais uma vez, tá? O elif vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes for preciso, tá? Mas nesse caso aqui, não precisa utilizar o elif e eu vou mostrar como que fica muito mais simples. Mas eu vou construir com elif para vocês verem a diferença. Aqui eu coloco se o número for maior do que 0 e menor do que 10, tá? Que é o que eu pedi para o usuário digitar. Ele vai me mostrar a seguinte mensagem: o número digitado está correto, tá? Vem cá, Ctrl S, salvei e roda, tá? Digite um valor entre 0 e 10, 6. O número digitado está correto, tá certo? Só que isso daqui ficou um pouquinho, né, assim, não ficou poluído, mas a gente pode diminuir um pouco esse código da seguinte forma: a gente não precisa colocar essa estrutura, tá? Para isso que serve a nossa outra condição, que é o else, tá? O else é se não, ou seja, se o número digitado aqui não tiver nessa condição aqui e nem nessa condição aqui, né? Então acabaram as condições. Se ele não é um número negativo nem um número maior do que 10, ele está entre 0 e 10. Então é isso que foi pedido aqui, para digitar um valor entre 0 e 10, então ele está correto. Então, para isso que serve o else. O else não tem como, tá, a gente colocar alguma condição para ele. Ele é geralmente o resto das outras condições, tá? Então a gente coloca o else, que significa se não, ou seja, se o número for maior que 10, ele vai mostrar isso. Se não, se o número for menor do que 0, vai mostrar isso daqui. E se não for nenhum e nem outro, ele vai mostrar que o número está digitado corretamente, tá? Vamos rodar mais uma vez para vocês verem. 3. O número digitado está correto, tá certo? Certo, pessoal, já mostrei para vocês aqui como que funciona, né, as condições. E agora eu queria mostrar para vocês também, rapaziada, os operadores lógicos, tá? Que a gente vai utilizar bastante, não bastante, mas com frequência, com uma certa frequência, dentro dessas condições aqui, tá? E eu achei um site aqui, né, que mostra exatamente o que eu queria passar para vocês. São 3 operadores lógicos, né? A gente pode chamar de operadores lógicos, que é o AND, o OR e o NOT, tá? Então vamos ver o que é cada um. O primeiro deles é o AND, que significa e, né? E. Ou seja, vamos ver aqui uma tabela verdade, como se chama isso daqui. Se eu tiver uma condição, tá? Uma condição A, e ela for true, né? Se ela for verdadeira, e a condição B também for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Se uma condição for verdadeira e a outra falsa, ela vai ser falso. Se a primeira condição for falsa e a segunda verdadeira, vai ser falso também. E se as duas forem falsas, ela consequentemente vai dar falso também, tá? Ou seja, essas condições, a condição AND, ela só é verdadeira se as duas condições são verdadeiras. Se as duas condições são verdadeiras, elas são verdadeiras. Aqui, vocês podem ver, ó, true com true deu true. Agora, independente do que seja o resto, se uma for true e a outra for false, sempre vai ser falso. E falso com falso também é falso. Agora, o operador OR, que significa OU. Aí já é um pouquinho diferente do operador AND, tá? Aqui, se a gente tiver uma condição A, true, verdadeira, e uma condição B, verdadeira, ela vai ser verdadeira. Se tiver uma condição verdadeira ou falsa, ela vai ser verdadeira. Se tiver uma condição falsa ou verdadeira, ela vai ser verdadeira. Agora, ela só vai ser negativa, tá? Ela só vai ser falsa se as duas condições forem falsas, tá? E aqui em cima, rapaziada, até esqueci de mostrar pra vocês, mas a gente lê assim: condição A e condição B, tá? Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso, tá? E aqui a gente lê verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Ou seja, no AND só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros, tá? O operador OR só é falso quando os dois são falsos. Ele é o inverso do AND. E tem o operador NOT, né? Que ele é o inverso, tá? Ele não é igual aos outros, mas ele é o inverso. Por exemplo, se eu coloquei aqui que a condição A é true, ele vai me mostrar, se eu colocar o NOT, ele vai me mostrar um false, tá? É a mesma coisa se eu colocar false, ele vai me retornar true. E agora mostrando para vocês aqui um exemplo de cada um, tá? Aqui, ó, o operador AND.
Temos dois testes, testar se a idade é 18 anos ou mais, testar se é 65 anos ou menos, tá? Então aqui criando o código, né, ele criou uma variável resposta do valor int, aí perguntou para o usuário qual a sua idade. Aí ele criou a condição aqui, ó, se a resposta for maior ou igual a 18, né, que é o que está aqui, e aí ele botou aqui end, né, end, a resposta for menor ou igual a 65 anos, vai mostrar você é obrigado a votar. Se não, né, se ele não for, se ele for menor de 18 ou se ele for maior de 65, né, que é as únicas opções que sobraram, vai mostrar aqui, print, você não é obrigatório a votar, tá? Ou seja, isso daqui só vai mostrar se os dois forem verdadeiros, tá? Se um for falso, ele não vai mostrar, tá certo? Pulando aqui para um exercício de operador OR, né, que significa ou, temos aqui. Bom, aqui ele começou com o código mostrando aqui, né? Ele vai imprimir isso aqui na tela. 1 idoso, 2 gestante, 3 cadeirante, 4 nenhum destes. E aqui embaixo tem um input que ele pergunta, do tipo int, você é para digitar um número do qual você é, né? E aqui está a condição. Se a resposta for igual a 1, né, que é idoso, ou se a resposta for igual a 2, que é gestante, ou resposta for igual a 3, que é cadeirante, vai mostrar na tela, você tem direito à fila prioritária. Se não for nenhuma dessas daqui, só tem a opção 4, né? Então vai mostrar, você não tem direito a nada, vá para a fila e fique quieto, tá? Vocês podem ver aqui que ele mostrou que se for um ou outro, não tem que ser os dois, igual o end. Se for um ou outro, já é verdadeiro, tá? E agora, pessoal, mostrando aqui, né, o nosso último exemplo do not. Vamos ver aqui. Criou a variável banda e perguntou para o usuário. Aqui ele não especificou o tipo, tá? Aqui ele perguntou para o usuário qual a melhor banda do mundo. Se a banda não for igual a Rush, né, que é o que ele espera que a pessoa responda, vai printar isso daqui na tela, vai mostrar isso aqui na tela. Se não, print. Se a banda for igual a Rush, ele vai mostrar correto, é o Rush. Tá? Então aqui é a negação, né? Se não for igual ao que você está esperando, ele vai retornar isso. Então, pessoal, eram essas coisas que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido. E podem ficar ligados aqui no canal que logo vamos ter exercícios sobre as condições, tá certo? Muito obrigado.